Então, vamos começar, né, a nossa correção. Gente, teve um probleminha, até quero comentar com vocês. Quando eu coloquei a apostila no Word, no material, no celular de vocês, eu estava depois abrindo para dar uma olhada, parece que teve um exercício que não abriu, porque eu estava mandando no Word para ficar mais fácil para vocês abrirem o Word e resolver as atividades. A partir de agora eu vou mandar tudo em PDF, porque aí não tem esse problema de ficar faltando pedaço, porque o Word no celular não abre, aquela coisa toda, tá? Abre e fica tudo esquisito, né? Desconfigura tudo. Então, a partir de agora, quem abriu no computador, não, ficou tudo tranquilo. Mas quem abre no celular, parece que o celular não aceita alguns tipos de arquivos que a gente coloca no material. O PDF não tem esse problema, né? Então, eu vou começar a colocar agora mais em PDF para vocês, tá bom? Teve esse probleminha que eu notei. Então, vamos lá. O primeiro exercício é sobre séries estatísticas, né? O que é a série estatística? São 3 tipos de série estatística, mais a distribuição de frequência, que é uma quarta, né? Que nós vamos estudar à parte. Então, aqui nós temos, ó, classifique as séries. Esse primeiro exercício. Produção de borracha natural. É a tabela que eu coloquei na letra A. Ano, 1992, 1992, o 1 e o 3, né? Então, se a gente observar aí, gente, você tem desse lado aqui, deixa eu pegar minha canetinha aqui, mais fácil. Desse lado aqui você tem tempo. Desse outro lado aqui da coluna você tem toneladas. Então, qual é a classificação dessa série? Então, você pode colocar 2 nomes, ou histórica ou temporal. Eu prefiro 1000 vezes temporal. Porque temporal lembra tempo, mais fácil para você gravar, né? Já nesse outro caso aqui, a letra B, espera aí que está entrando o Gustavo Vinícius. Deixa eu colocar ele aqui. Gustavo Vinícius. Deixa eu colocar aqui a chamada. É Gustavo Vinícius de Almeida que entrou aí? É isso? Deve ser, né? Bom, continuando. Já nessa letra B aqui, o que nós temos? A avicultura brasileira. Aí você tem a coluna de espécies, galinhas, galos, frangos, etc. E na outra coluna você tem números de cabeça. Então, lembrando que esse número tem que multiplicar por 1000, né? Porque o 1000 aqui, ó, tá exatamente na coluna, né? Bom, como a gente está, o próprio nome já indica, né? Espécies quer dizer que é uma série específica. É um outro tipo de série que nós temos. Então, aqui ficou a letra A, série temporal, e a letra B, série específica. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Agora, dando sequência aqui. Letra C. O que é a letra C? Vamos ver aqui o que vai dar na letra C. Então, esse aqui era só para classificar, moleza, né? Isso aqui tranquilo. O número 1. Olha lá.
Vacinação contra poliomielite. Não podemos nem falar de vacinação ultimamente, né? Mas é o exercício aqui que eu coloquei. Vamos lá, então. Se você observar nessa coluna aqui, você tem norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. Do outro lado, você tem quantidade, né? Quantidade de vacinação contra a poliomielite, 1993. Tem até a data aqui, que é um dado importante das tabelas, né? O ano. Muito bem. Nesse caso aqui, o que vocês acham que eu coloco como nome? Bom, norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, lembra o quê? Lembra geografia. Então, essa é uma série geográfica. Fácil gravar, ó. Países, regiões, né? Geografia, geográfica. Assim você consegue lembrar, no caso os nomes das séries. Bom, na letra D, você tem aqui tempo e do outro lado você tem temperatura, ok? Bom, então aquecimento de um motor de avião da marca X. Se é tempo, o que eu vou colocar? Temporal. Então, a temporal é muito mais fácil do que a histórica, né? Eu coloquei as duas aqui, mas a temporal é bem melhor para representar. Guilherme está entrando aqui. Deixa eu colocar o Guilherme. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Tudo bem? Bem. Bom, nós paramos na letra D. Agora a letra E. O que é a letra E? Produção brasileira de aço bruto. Ah, agora preste atenção nas duas últimas aí, tá, gente? Presta atenção nas duas últimas, a letra E e a letra F. O que nós temos agora na letra E? Bom, nós temos mais colunas, né? Olha só. Processos e depois nós temos coluna que representa tempo. Bom, processos, lembra o quê? Tipos, oxigênio, forno, EOF, né? E o tempo lembra o quê? Temporal, histórica, né? Então, nesse caso da letra E, nós temos uma série que tem dois nomes. Então, essa série nós damos o nome de série conjugada. Então, no caso aqui, ela vai ser específica e temporal. Certo? Então, ao mesmo tempo que ela é uma, ela também representa a outra. Tá? Então, essa é uma conjugada. Aí você coloca o nome das duas. Certo? Bom, continuando aqui. Como é que vai ser a letra F? Vamos ver a letra F aqui. Letra F, está escrito lá, importação ou importadores. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho, subir mais um pouquinho aqui. Ok. Importadores. Então, quando você fala de importadores, você pode simplesmente colocar a região, né? Então, você tem aqui no caso, quais são as regiões que eu tenho? Você tem América Latina, Estados Unidos, Canadá, países, né? Europa, Ásia e Oceania, África e Oriente Médio. Então, você tem nessa coluna os importadores, que representam regiões, né? E aqui você tem o quê? Você tem anos.
1985, 1990, 1995. Então, aí você tem as porcentagens aqui. Então, esse caso também é um exemplo de conjugada. Tem dois, né? Tem, de um lado, tem o tempo, ou melhor, tem os países, as regiões, e do outro lado tem o tempo. Então, nesse caso, geografia e tempo. Então, nesse caso, nós temos uma série geográfica temporal. Ok? Então, essa aí é a número 1, letra F. Então, terminamos aí o primeiro exercício. Tá bem? Alguma pergunta, gente, no primeiro? Nenhuma. Tranquilo, né? Bom, a número 3, a número 2 e a número 3, eu não vou corrigir porque é para dar exemplos, né? Olha só a número 2. A número 2 era para ver lá. Procure exemplo de série estatística em jornais, revistas e copie-os classificando essas séries. Então, não é para copiar, porque era para pesquisar na internet mesmo, né? Revista, que tem muito. Então, esse aqui eu não vou corrigir o número 2. Número 3 era para fazer na escola. Como nós não estamos presencial, não dá para ser feito também. Então, vamos direto para o número 4. O que é para fazer na número 4? A número 4, você vai construir uma série, uma tabela. Então, você tem aqui, ó, verificou que em 1993, o seguinte movimento de importação de mercadorias. Aí vem as toneladas de cada país, né? E quanto de din-din pagou, né? Quer dizer, dinheiro também. Está em dólares. Confeccione a série correspondente e classifique-a, sabendo que os dados acima foram fornecidos pelo Ministério da Fazenda. Então, também deu a fonte, né? Então, aqui não teve espaço eu colocar a tabela, eu coloquei no finalzinho lá. Ó. Vou lá no finalzinho para a gente ver como é que ficou essa tabela. Só um minutinho aqui que eu vou chegar lá. Olha ela aí, ó. Ah, chegamos aqui no final que tem a tabela. A Michelle está querendo entrar aqui, deixa eu colocar ela. Michelle. Boa noite, Michelle. Não deve ter entrado ainda. Vamos lá. Pessoal, olha como é que ficou a número 4, né? A número 4 é para montar a tabela. Olha como é que foi a tabela. Vamos por partes. Vamos entender por partes como é que ficou essa tabelinha, tá? Primeiro o nome, né? O título. Sempre que vou montar uma tabela, tem que colocar o título. Então, o título aqui ficou importação de mercadorias. Ok? Aí, o que acontece? Como eu disse para vocês na explicação, sempre é importante já dar alguma informação no título. Então, eu coloquei aqui o ano. Brasil, 1993. Então, esse é interessante colocar na tabela, tá? Bom, uma coluna eu coloquei países, a outra coluna a quantidade em toneladas, está em toneladas, e o valor em dólar. Só que eu coloquei 1.000 aqui, ó, exatamente para diminuir um pouco aqueles números, está muito grande, né? Muito exagerado. Aí eu coloquei $1.000 aqui para multiplicar por 1.000. Então você tem Arábia Saudita, Estados Unidos e Japão. Quantidade de toneladas e os milhõezinhos de dólares, né? E, gente, por favor, não esqueça a fonte. Importantíssimo. Observe que ele colocou lá no final do texto. Foi retirado do Ministério da Fazenda. Isso aqui é essencial. Muita gente já perdeu nota em prova porque não colocou a fonte na tabela pedida para ser feita. E também ele pediu para classificar, né?
como a gente está vendo aqui que tem países, então, série geográfica. Certo? Então, essa aí é a número 4. 4 do exercício. Eu coloquei no final aqui, porque o espaço lá estava muito pequeno, né? Ok, gente? Então, essa é a número 4. Agora, vamos começar lá a número 5 para frente, que é a última folha aqui, ó. Aliás, não tem número 5, né? É até a número 4, primeira parte. Aqui nós já resolvemos na explicação da última aula. Do comentário, né? Explicação que nós tivemos. E agora tem os exercícios finais. É esses últimos exercícios aqui, ó, que não estava aparecendo no quem estava olhando o Word pelo celular. Pelo menos o meu não abriu, essa última folha aqui, ó. Não sei se alguém olhou pelo celular, o exercício que eu mandei, se conseguiu abrir. Às vezes, tem celular que abre, né? O meu não consegui abrir e uma aluna que me mandou a mensagem também não. Bom, então a primeira é o seguinte, considere a série estatística. Então, nós temos aí a série estatística, complete-a determinando as percentagens com uma casa decimal, fazendo a compensação se for necessário. Então, aqui nós temos, eu já fiz o cálculo do lado. Então, vamos lá. Como que a gente faz tirar essa porcentagem, né? Quer dizer, cada valor, você vai pegar o valor aqui, primeira série, 546. Vou circular só a primeira aqui para não ficar muito confuso. Você pega o primeiro resultado, divide pelo total, certo? Divide pelo total e multiplica o resultado por 100, transformar em percentagem. Então, o primeiro aqui, ó, deu 42,857. Colocando apenas com uma casa decimal, então eu vou ter que desprezar toda essa parte aqui, ó, 57 vai embora. Como o 57 aqui, o que aconteceu? Como é maior que 5, né, 50, eu aumentei o 8 para 9. Então, você tem aqui 42,9. Tá? Inclusive, nós vamos fazer uma aula só de arredondamento. Na próxima quinta-feira, nós vamos fazer uma aula só dessas regrinhas de arredondamento para não ter dúvida, tá? Bom, já na segunda série, ficou 328, divide pelo total, multiplica por 100, deu 25,745. Agora, eu tenho que desprezar o 45, né? Como o 4 é menor que 5, essas regrinhas que a gente vai comentar. Prevalece o 7. Continua o 7, né? Então, ficou 25,7. E assim por diante, 21,975, como o 9 está muito próximo de 10, aumenta uma casa, dá 22,0. E o último, 9,4. Nesse primeiro cálculo, nesse primeiro exercício, será que foi necessário fazer compensação? Como é que eu sei se é preciso fazer compensação ou não? Deixa eu pegar aqui o celular. Eu vou somar 42,9, 25,7, 22, 9,4. Deu 100 certinho. Então, nesse caso, não foi necessário fazer aquela recompensação, não, compensação que nós comentamos na aula passada. Então, é só preencher aqui agora, nesse espaço, os valores aqui, né? E o total deu certinho aqui embaixo, 100%, somando todos os valores, né? Então, esse foi o primeiro exercício,
da tabelinha das séries estatísticas, certo? Muito bem, vamos continuar aqui, a número 2. Então, esse aqui foi o índice relativo, que é o percentual, né? Matéria que nós vimos na aula passada. Vamos lá, então, continuando. Número 2. Uma escola apresentava no final do ano os seguintes... Ficou em cima aqui a tabela, né? Os seguintes valores referente a alunos matriculados, né? É isso que ele pediu aí. Calcule a taxa... não dá para mexer porque está em PDF. Calcule a taxa de evasão por série. Quando a gente fala evasão, evasão escolar, né? Que é um índice também importante, é uma taxa importante que nós comentamos lá na explicação. Então, como é que a gente faz esse cálculo? Vamos ver aqui como é que a gente faz esse cálculo. Bem tranquilo esse cálculo, quer ver? Estou pegando aqui na letra A. Tem que fazer todas as séries, né? A primeira, segunda, terceira e quarta. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o total de matriculados no início do ano e eu tenho o total de matriculados no final do ano. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o início menos o fim. Então, o cálculo que eu tenho que fazer é subtrai as matrículas em março menos a matrícula em novembro, divide pelo total, no caso 480 da série A, né? Multiplica por 100. Certo? Aí você vai ter o quê? Vai ter uma percentagem. No caso aqui da letra A do primeira série, deu 1,04, 1%. Certo? 1%. Beleza? Aí depois na letra B não. Na segunda série, faz a mesma coisa, ó. 458 menos 456. Sempre o início menos o fim. Então deu 2, né? 2 divide por 458. Então eu sempre coloco no denominador, na divisão, o mês de março, quer dizer, a matrícula inicial. E multiplica por 100. Então aqui, da segunda série, deu 0,43. Então, se eu colocar uma casa depois da vírgula, 0,4, né? Seria a segunda série. Terceira série, mesma coisa. Ó. 436 menos 430, divide por 436 vezes 100. Então, vai dar 1,37%. Terceira série. A quarta série, o que aconteceu? Um caso particular aqui, ó. 420 se matricularam em março. No final do ano, 420. Então, nesse caso, não teve nenhuma evasão escolar. Então, não teve evasão, só colocar que não teve. Não tem que fazer o cálculo, né? E a letra B, calcule a taxa de evasão da escola. Aí é o total. Então, eu vou pegar o total aqui, ó. 1.794, 1.781. Subtrai, divide pelo total, que é 1.794, e multiplica por 100. Então, nesse caso, deu 0,72 total. 13 dividido por 1.794 multiplicado por 100. Então, sempre que você multiplica por 100, você transforma em porcentagem, né? Então, esse foi o exercício número 2. Ok? Então, vamos lá. Alguma pergunta, gente? Se tiver alguma pergunta, só me falar aqui que eu paro e continuo a explicar. Vamos ao número 3. Eu coloquei do ladinho aqui, o número 3, né? Que é agora densidade demográfica.
São Paulo tinha em 1992, faz tempo, hein? Uma população de 32.182,7 mil habitantes, sabendo que sua área terrestre é de 248.256 quilômetros quadrados. Calcule a sua densidade demográfica, que é um índice importante, né? Quando fala de densidade demográfica. Eu representei pela letra D. Só um minutinho aqui. Ah, tá. O Gustavo respondeu no chat agora que eu vi aqui, que é do terceiro período. Muito bem, Gustavo. Bom, como é que calcula a densidade? Bom, a densidade você tem que calcular da seguinte maneira. Você vai dividir a população pela superfície, bem tranquilo. População divide pela superfície. Só que aqui tem um detalhe, apareceu aqui na população 32.182,7 mil habitantes. Então aqui tem um 1.000 escrito. Então esse resultado aqui, você vai ter que multiplicar por 1.000 para tirar essa palavra 1.000 e ficar só habitantes. Então por isso que ficou 32.182.700 aqui. Eu aumentei mais 2 zeros depois do 7, que eu multipliquei por 1.000. Dividido por 248.256 quilômetros quadrados. Então, está aí a densidade nessa data de 1992. 196,6 habitantes por quilômetro quadrado. Então, em 1 quilômetro quadrado, tem 129,6 habitantes em média. No estado de São Paulo, nessa época de 1990, deve ter aumentado muito isso aí, né? Então, essa foi a questão número 3. Então, ficou faltando a questão número 4 e a questão número 5. Tá? A 4 está embaixo e a 5 também está na última folha. Então, agora, nessa número 4 e na número 5, eu vou entrar novamente para não interromper, tá? Para a gente continuar. Falta apenas um minuto aqui para sair do ar, o Zoom, tá? Então, eu vou entrar, o link é o mesmo, só vocês entrar novamente para a gente continuar a correção. E hoje tem um assunto um pouco diferente, que eu vou explicar um trabalho para vocês entregarem para mim, tá? Então, vamos voltar lá, depois a gente volta aqui. Ok? Deixa eu desligar aqui.